Olá, meus amigos, Deus abençoe todos vocês, que o Espírito Santo venha conduzir a nossa meditação, ele venha dirigir os nossos pensamentos, segundo a sua santa vontade, para que você venha ter uma fé sólida, uma fé consistente, uma fé aliada, associada com a confiança. Uma coisa é você ter fé em determinado momento para tomar uma atitude. E você toma posse daquilo que você determinou através da sua fé. Só que, para manter a posse daquilo que você conquistou, você precisa de confiar. Você precisa confiar em Deus, confiar nas suas promessas. A confiança é o desenvolvimento contínuo da fé. Então, não basta uma fé para você tomar posse de uma determinada bênção. Você quer a saúde, você quer realizar o seu sonho do casamento, você quer realizar o seu sonho da sua casa própria, o seu negócio, enfim, você quer tomar posse das bênçãos, das promessas de Deus. Só que, se você não cuidar, não alimentar, não nutrir, não sustentar a sua fé com a palavra de Deus, com o cuidado de guardar a palavra de Deus, a sua fé vai enfraquecendo, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus. É interessante isso, porque nós falamos esses dias sobre aquele texto que fala: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as coisas que não se veem são eternas. São eternas. Então, quando a pessoa anda pela fé, ela está com foco, ela tem que estar com foco nas coisas que não se veem, não nas coisas que se veem. Porque se ela for julgar pelo que vê, é claro que ela vai afundar. Mas se ela julgar pelo que ela crê e confia, então ela vai conquistar aquilo que é eterno, que é a salvação da sua alma. Nós temos um excelente exemplo disso com respeito a Pedro. O apóstolo Pedro deu muitos furos na sua época, andando com Jesus, deu muitos furos. Mas todos os furos de Pedro, Deus permitiu para que nós pudéssemos aprender com os seus furos e não caíssemos no mesmo, ou incorrêssemos no mesmo erro. Porque diz o texto sagrado que os discípulos estavam no barquinho, e Jesus despediu a multidão e os discípulos se afastaram um pouco do barco. Depois Jesus veio se encontrar com eles. E Jesus veio andando sobre as águas. Andando sobre as águas. Quando Pedro viu aquele vulto, aquela criatura vindo ao longe, ele ficou apavorado, como também os demais
colegas deles, apóstolos, porque eles estavam pensando, poxa, vem aí um fantasma. Só que Jesus disse, não, sou eu, Jesus. Então eles ficaram animados. Mas Pedro disse, se és tu, Senhor, manda que eu vá ter contigo. Somente Pedro falou assim. E Jesus disse, então venha. E Pedro teve coragem, teve fé para descer do barco e começar a andar sobre as águas. Que é o que acontece com muita gente. A maioria das pessoas, infelizmente, acontece isso. Elas vêm andando sobre as águas. Jesus disse, vem! E a pessoa vem. Vem! E ela vem e começa a andar sobre as águas. Mas espera aí. Poxa, isso é muito forte. Pedro deixou de olhar para Jesus, deixou de fitar os seus olhos em Jesus, conforme ele ia andando, para observar, notar, perceber com seus olhos físicos as ondas batendo no peito. E ele falou, pera lá, como pode? Eu, um homem, andando sobre as águas. Quer dizer, os seus olhos viram, os seus olhos prestaram atenção nas circunstâncias, isto é, ele andando sobre as águas. Quando ele deixou de olhar para Jesus, isto é, em outras palavras, deixou de fixar a sua fé no Senhor Jesus e pôs os seus olhos que estava sobre as águas, que ele estava andando sobre as águas, que é impossível, é algo impossível. Então, ele começou a afundar. E aí pediu socorro e Jesus estendeu a mão. Veja, amiga e amigo, você, de repente, aconteceu um milagre extraordinário. Você estava com uma doença incurável. Você foi na igreja, o pastor orou, determinou e falou, está curada. Está curada. Vai ao médico e confira essa cura. Faça o exame e confira essa cura. Aí você foi para o médico, convicta de que você estava curada. Você creu na palavra de Deus que o homem de Deus falou para você. Então você confiou e você se sentiu bem. Você se sentiu muito bem. Aí você foi no médico. Claro, o médico mandou fazer exame e tal, e constatou que você ficou curada. Mas o médico não acreditou naqueles exames. Falou, não, é melhor fazer outro exame, porque pode ter algum engano. Quando ele falou assim, e você já sabia que tinha sido curada, porque você ficou liberta, o primeiro exame deu tudo negativo. Então, qual era a sua reação? Deveria ser a sua reação. Não vou fazer outro exame, porque eu já fui curado e acabou. Eu não tenho que ficar comprovando uma coisa que já foi determinada, que já aconteceu. Até porque eu estou me sentindo perfeitamente bem. Ora, amiga, mas porque o médico falou, vamos fazer um outro exame para conferir. Aí veio a dúvida, aí veio o medo, aí veio o receio. E se por acaso esse primeiro exame está errado? Só porque você pensou assim, pronto, a doença voltou. Você começou a afundar. Então,
Veja como a fé é algo bem sutil, bem sensível. Eu digo sensível no sentido de você perceber o seu poder. Quando a gente tem uma fé consistente, uma fé inteligente, aliás, Deus falou na sua palavra para o povo, o seu povo que crê nele. Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, os quais vos apacentarão com conhecimento e com inteligência. Conhecimento e com inteligência. Que quer dizer, nós recebemos de Deus a palavra de conhecimento, a palavra de poder, a palavra que saiu da boca de Deus. E essa palavra não pode voltar vazia. Ela tem que cumprir aquilo que foi falado, determinado pela boca de Deus. Então, quando a gente tem uma fé consistente, inteligente, a gente confia e mantém essa confiança independentemente das circunstâncias, se estamos andando sobre as águas ou se há uma enfermidade que foi literalmente curada, o primeiro exame mostrou que está curado, mas por precaução, aí vem aquela conversa fiada para boi dormir, mas seguro morreu de velho. Não, seguro não morreu de velho. Todos morrem. Estando seguro ou não, todos vão morrer. Ninguém vai ficar. Mas a pessoa, confiando, desconfiando, vai e faz o outro exame. Aí vai dar positivo. E justamente isso é que nós queremos que você fique bem atenta, bem atento, para não dar ouvidos à voz da dúvida, por conta de ter visto ou ouvido o médico pedir, quero um outro exame. Ou você foi curado ou você não foi curado. Se foi curado, está lá o exame já. O primeiro exame já mostrou que foi curado. Mas se você quer testificar, confirmar, e como médico, porque o médico está fazendo o papel dele. Não, tudo bem, mas vamos fazer um outro exame, não custa nada. Mas você que foi curada pela fé, sabe o que aconteceu com você, então você não tem que dar ouvidos àquela voz. Bem, isso é uma questão muito pessoal, individual, cada um tem a sua própria fé. Mas a verdade, a bem da verdade, isso ilustra bem o porquê que muitas pessoas voltam com os problemas. É o que tem acontecido muito. Veja, no caso dos 10 leprosos, os 10 leprosos ficaram curados. Os 10 leprosos tiveram fé para serem curados. Ainda que somente um tenha voltado para agradecer ao Senhor Jesus a cura, os outros 9, mesmo não merecendo, eles tiveram fé, ficaram curados também e foram tratar de suas vidas. Mas Jesus censurou. Jesus disse, poxa, somente um voltou, cadê os outros 9 que foram curados? Eles foram cuidar da vida deles. Eu recebi já a bênção, acabou. Então, amiga e amigo, é extremamente importante que a sua fé esteja aliada a uma confiança. Você confiar. Você creu,
tomou posse da bênção, mas você tem que também agora manter essa fé na confiança daquilo que foi feito, do que Deus fez na sua vida. Pedro, se Jesus não estivesse ali, ele teria afundado, porque ele começou a andar sobre as águas, mas depois os seus olhos viram acontecendo uma coisa impossível. Poxa, eu estou andando sobre as águas, isso não é... O racional dele disse, não, isso não é possível. E o coração, é isso mesmo, não é possível. E então ele começou a afundar. Quem anda na fé inteligente, a fé racional, vive e permanece nessa fé. Vive e permanece andando nessa fé. Porque é isso que vai proteger a eternidade da sua alma com Deus. A eternidade da alma com Deus. É muito interessante, muito importante a gente não esquecer disso. Porque não adianta você ter conhecimento bíblico se você não aplicar esses conhecimentos na prática, eles vão ficar vazios. Esses conhecimentos têm que ser colocados em prática, porque é isso que vai manter a gente na fé permanente. É a fé para manter a fé, que é a confiança. A confiança. Às vezes a pessoa... É simples você entender bem isso. Você tem, digamos, fé para casar com fulano ou fulana. Mas depois que você casa e começa a ver os defeitos da outra pessoa, então aquela fé ou aquele amor começa a derreter, porque não era aquilo que você esperava. Aí o que você faz? Ah, não, eu não quero ficar mais junto, eu vou divorciar. Porque é simples, é fácil, divorciar é simples. Casar, tanto casar como divorciar, separar é fácil. E casar outra vez é fácil. Só que, se você fracassou ou fracassa no primeiro casamento, é muito provável que você vai fracassar no segundo ou no terceiro. É difícil manter, a não ser que você tenha aprendido uma lição com o primeiro casamento e não vai errar no segundo. Não vai cometer os mesmos erros que você cometeu no segundo. Mas se você casar na base apenas do sentimento do coração, aquele amor aparentemente glorioso, gostoso, sensível, prazeroso, depois que você casa, depois que você começa a viver a vida a dois, você vê que não era aquilo que você esperava. Aí vem a desilusão. Mas quando o amor é verdadeiro, quando você casa com um amor fervoroso, é o amor unido com a fé, então você vai curtir um ao outro para sempre. Quer dizer, uma coisa é você tomar uma atitude de fé e conquistar a bênção. Outra coisa é você manter-se na fé para manter a sua conquista por toda a vida. E para a eternidade, muito mais importante, claro. Não adianta você aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, ir no altar, colocar a sua vida, mas depois ir esfriando, ou deixar-se esfriar. Bem, agora eu já conquistei a minha salvação, eu vou cuidar de mim, eu vou cuidar da minha vida aqui na terra. E aí você
deixa a palavra de Deus de lado e começa a andar de acordo com os seus próprios pensamentos, ou os pensamentos de terceiros, ou da moda, ou o pensamento da internet, aquelas coisas todas. Aí você vai esfriar, vai derreter, e aí fica mais difícil você recuperar. Então, amiga e amigo, vamos nessa fé, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são passageiras, mas as que não se veem são eternas. Por exemplo, você consegue ver a sua alma? Não. Você não consegue ver. O que você vê, o que eu vejo, o que nós vemos, é o nosso corpo. Mas a nossa alma, esse ser invisível, que há dentro de nós, essa alma vê com os meus olhos. Essa alma fala através da minha boca. Essa alma ouve com os meus ouvidos. Essa alma sente com o meu coração. Então, essa alma é eterna. Então, ela vive eternamente com Deus quando ela está apoiada numa inteligência, numa fé inteligente, racional, uma fé sólida, que é a palavra de Deus. Deus é palavra. Deus é palavra. Deus não é emoção. Deus não é sentimento. Deus é palavra. A fé não é emoção. A fé é crença naquilo que Deus falou, que está escrito. Veja que Jesus venceu Satanás 3 vezes usando a sua própria palavra, a palavra. Então nós temos que estar munidos dessa fé sólida, confiando nessa promessa, nessa palavra, que custe o que custar, chova, canivete aberto, não importa. Está escrito, é isso que eu vou obedecer, é isso que eu vou seguir. E isso é que faz a diferença na vida da gente. Por isso que muitos são chamados, mas infelizmente poucos são escolhidos. Porque são os poucos escolhidos que se aplicam, que atentam para o que é eterno, não para o que é terreno e, obviamente, perecível. Porque tudo que os olhos físicos veem, passageiro, é terreno, fica por aí. Mas o que nós não vemos, isso é eterno, que é, por exemplo, a nossa alma, a sua alma. Entendeu, minha amiga e meu caro amigo? Aprenda com essa grande lição que Pedro teve de experiência com a fé. Ele teve fé para obedecer à voz de Jesus naquele momento. Começou a andar sobre as águas. Mas, de repente, os seus olhos deixaram de ver, de olhar para Jesus, quer dizer, a palavra de Jesus, e começaram a observar as circunstâncias. E aí já era. Aí ele afundou, começou a afundar. Não fosse Jesus, ele estaria morto naquele momento. Então, amiga e amigo, Deus fala, dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, o meu sentimento, segundo a minha alma, os quais vos apacentarão com conhecimento e com inteligência. O que nós estamos falando é para que você venha atentar, porque no que você dá atenção à palavra do conhecimento de Deus, da palavra de Deus, com a sua inteligência, com o seu raciocínio, você vai ter a fé e a confiança andando juntas e
e você vai chegar até lá. Deus abençoe a todos e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Amém. Olá, meus amigos, Deus abençoe todos vocês. Hoje nós estamos aqui com uma surpresa e eu tenho certeza que vai ajudar, essa surpresa vai ajudar todas aquelas mulheres aflitas, aquelas mulheres que têm pensado, não só as mulheres, mas também os homens, porque o sofrimento de um é o sofrimento de outro também, cada um dentro do seu grau de aflição. Mas nós trouxemos hoje aqui a Márcia Pires, ela é esposa do bispo Marcelo Pires. Eles são responsáveis por todo o continente africano, são 33 países que eles cuidam, pastores, esposas, enfim, todo o trabalho tem estado nas mãos deles lá na África. E por que nós os trouxemos aqui hoje? Porque muitas pessoas pensam assim, quando elas estão no sofrimento, na dor, no desespero. Nós somos assim. Quando a gente está no desespero, na dor, na aflição, naquela situação de dúvida, de medo, de pavor, a gente ora a Deus, ó Deus, e parece que Deus não ouve, parece que Deus não está presente, parece que nós estamos em pecado e que Deus se afastou da gente. Mas não importa, estando em pecado ou não estando em pecado, Deus está sempre presente quando se o clama de todo o coração. E a Márcia vai contar a sua experiência, aquilo que ela vivenciou, porque hoje é uma mulher feliz, alegre, tem a sua casa, tem tudo, mas nem sempre foi assim. E você, Márcia, fique à vontade para falar. Eu sei que a sua vida é uma história. Aliás, você está escrevendo o livro, não sei se já terminou. Já terminei, está em revisão, bispo. Então tá bom. Em breve. Então, ela vai lançar o livro dela, que é um testemunho belíssimo, porque quem vê a Márcia hoje jamais iria imaginar o que ela sofreu. E ela vai falar o que ela passou e como Deus ouviu a sua oração, o seu clamor. Por favor, Márcia, fique à vontade para falar. Bom dia a todos. Eu queria começar desde o meu nascimento. Eu não fui uma filha de um casal que idealizou ter uma criança. Eu fui uma produção independente. Minha mãe, saindo de um divórcio litigioso de 7 anos, decidiu que se ela tivesse um filho, aquele vazio que estava nela seria preenchido. E ela encontrou meu pai, que era um jovem vindo do interior, querendo fazer a vida na cidade grande, e eles resolveram ter um filho. A verdade o vazio não foi preenchido, e aí veio mais um problema, a angústia de não saber lidar com uma criança. Então, a solução mais fácil foi deixar com os meus avós maternos. Eu fui criada pelos meus avós. E a minha mãe morava junto, na mesma casa, mas ela tinha a vida dela, ela trabalhava. Quando eu fui para a escola, eu comecei a observar que as outras crianças tinham pai e mãe. E aquele questionamento já veio na minha mente. Depois disso, eu fui uma criança também doente, porque no primeiro dia de vida eu tomei vacina, que já estava vencida. E isso tudo fez com que eu pensasse, eu estou aqui de favor, eu sou um erro, eu não devia de ter nascido.
E eu olhava para minha mãe, sem saber lidar e educar. Minha avó tomou o lugar da minha mãe. A única coisa, meus avós cuidaram de mim com muito carinho, nunca me faltou nada. Porém, sempre havia um comentário: você vai crescer, você vai ser o nosso orgulho, você não vai fazer o que a sua mãe fez. Então, eu carregava em mim essa responsabilidade e interiorizava. A criança vê de uma forma diferente. Eu interiorizava no sentido de: estou aqui de favor e não posso dar problema. Todos os meus conflitos interiores de criança, perguntas simples que uma criança faz, eu não fazia. E assim eu cresci pensando que era um favor eu estar ali, que eu não deveria de ter nascido. Como eu lidava com isso? Eu tentava ser aquela neta exemplar. Exemplar na escola, exemplar em casa, mas dentro já tinha aquela aflição, aquela dor. Posso dizer hoje um pouquinho da depressão, que a gente entende hoje como depressão. Naquela época nós não sabíamos disso, né? E assim eu cresci na casa dos meus avós. Quando eu tinha mais ou menos 9 anos, minha mãe comprou o apartamento dela, saiu e eu fiquei ali. Quando eu tinha mais ou menos 12 para 13 anos, o meu avô sofreu um problema de coração, um ataque cardíaco e ficou internado 6 meses. Nesse período, minha avó também teve um descolamento de retina e ficou internada. Minha mãe não estava em casa, quem vivia na casa era um tio solteiro. E aí começou o meu abuso. Depois deste abuso que durou em torno de 1 ano e pouco, e ele falava: você não pode falar para ninguém, porque os seus avós estão internados, a sua mãe não é presente. Eu coloquei dentro de mim que realmente eu não deveria de ter nascido. Eu nunca tive coragem de tentar o suicídio, porque desde pequenininha fui para uma igreja evangélica, então eu sabia que era errado. Mas eu tinha uma tristeza muito grande. Eu era uma menina de 13 anos que só andava de preto, marrom. Eu não me cuidava, eu não me arrumava porque eu não queria chamar atenção. Aí entra um fator que causa uma aflição muito grande nas mulheres. Eu achava que eu era culpada, eu tinha feito alguma coisa para que o meu tio tivesse abusado de mim e continuasse, e usasse aquilo para que eu não falasse com a minha mãe, com os meus avós, aquela chantagem emocional. Eu pus uma coisa na minha cabeça: eu tenho que vencer na vida e sair desta casa. Então, nos estudos, em tudo que eu fazia, eu era a primeira. Eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade, 13 para 14 anos de idade, porque eu queria ter a condição de sair. Eu nunca acreditei que eu fosse ter um casamento, que eu fosse ser feliz, porque na minha mente eu era um erro, eu não alcançaria a expectativa dos meus avós, e além de tudo agora, eu já estava quebrada por causa do abuso. Que homem decente ia querer uma mulher como eu, uma jovem como eu? Aos 17 anos eu me formei, entrei na faculdade, comecei a trabalhar no mundo corporativo, em empresas internacionais, era sempre premiada, mas aquilo não me convencia que eu tinha valor. Então eu era uma pessoa que tentava agradar os outros. Eu tentava pagar por uma amizade, pagar por um gesto de carinho, porque eu não me via com nenhum valor. Eu punha um sorriso, eu trabalhava, mas por dentro eu era quebrada, eu não conseguia me olhar muito no espelho, eu não conseguia me arrumar. E a vulnerabilidade me levou a um relacionamento que se tornou um relacionamento abusivo e de violência doméstica. Eu, com os 17 anos, ingressei na faculdade, comecei a trabalhar numa multinacional e ali eu conheci um jovem que era jogador de futebol profissional, mas que não tinha conseguido se posicionar naquela estação do ano num clube de primeira divisão, e ele estava trabalhando ali porque ele tinha familiares que trabalhavam nessa empresa muito grande. A princípio, encontrei uma pessoa que me valorize, encontrei uma pessoa que realmente vai me dar algum carinho.
mas eu não me via com valor. Então, qualquer coisa que ele falava se tornava uma lei. É difícil entender como uma mente que era tão produtiva, tão dinâmica no local de trabalho, na faculdade, se submetia a uma mente doentia como a dele. Começou com o ciúme excessivo, cuidado excessivo, até que isso foi escalando. Eu já estava no último ano de faculdade, ele me seguia pelas ruas, ele checava todas as minhas correspondências, ele abria a minha bolsa, depois ele tomou conta da minha vida financeira. Junto nós abrimos 2 lojas, mas ele cuidava. Começaram as traições, as brigas, houve um confronto de família. Nesse confronto de família, a minha mãe me atacou, eu fui à delegacia, abri um caso contra ela, tirei as minhas coisas de casa, aluguei um apartamento e fui morar nesse apartamento. Então, eu já estava totalmente dependente emocionalmente dele. Ele conseguiu cortar os laços de amizade e de família. Naquela época eu frequentava uma igreja evangélica, ele conseguiu me tirar dessa igreja, e tudo porque eu não via o meu valor. Eu achava que eu merecia aquele sofrimento. Eu achava que aquilo que eu estava passando era por causa da forma com que eu vinha a esse mundo. Dá licença, Márcia, uma pergunta que vale aqui, que eu gostaria de fazer para ajudar as pessoas. Será que as pessoas, por se acharem desvalorizadas, como foi o seu caso, esse não é o maior problema que as mulheres sofrem hoje em dia? Seria esse um problema assim generalizado? Eu tenho certeza que sim, bispo. Por exemplo, depressão, eu não sei se depressão, a perda de pessoas, perda na vida, a pessoa se acha, enfim, ela se acha nessa situação de fraqueza, debilidade, e por conta disso é que ela sofre ainda mais. Não seria esse o problema maior das mulheres? Muito grande e intensificado hoje. Isso aconteceu há muitos anos atrás. Hoje, as pessoas são dependentes das mídias e ela quer chegar àquele padrão que é colocado na mídia, que é esperado na sociedade. E ninguém consegue chegar. Então, ela se vê cada vez mais desvalorizada, tentando buscar valores em coisas físicas, numa carreira, talvez num relacionamento, em bens materiais, mas ela não consegue. E essa era a minha condição, bispo. Deixa eu ver, eu tinha um salário em dólar. Eu era a primeira funcionária de uma multinacional, mas ainda assim eu me sentia um lixo. Eu punha um sorriso para ir trabalhar, era cordial, aprendia tudo muito rápido, mas quando eu estava sozinha, eu me sentia um lixo. E quando nós não temos o nosso valor, quando nós não enxergamos o plano de Deus, porque eu vinha de uma igreja evangélica, mas eu não conseguia relacionar o plano de Deus para mim. Estando numa igreja evangélica, eu achava que ainda eu era um erro. Quer dizer, você era uma religiosa. Religiosa. Porque estar numa igreja evangélica ou qualquer outra igreja ou religião não significa que vai resolver o seu problema, porque esse é o caso de muitas pessoas, muitas mulheres que, apesar de estarem na Igreja Universal, vivem uma vida mesquinha e miserável porque ainda não tiveram o seu encontro com Deus, não tiveram um relacionamento, não conhecem quem Ele está. Você crê em alguém que você não conhece, você crê em alguém que você ouve falar, o pastor fala, o bispo fala, mas você não conhece. E pelo fato de você não conhecer esse Deus vivo, então a pessoa sofre. Porque quando o conhece, a coisa muda de figura. E essa é a razão do porquê a necessidade das pessoas
terem um encontro com Deus, receberem o Espírito Santo. Essa é a realidade. Aceitar Jesus, todo mundo aceita. Aceitar é fácil. O problema é entregar a vida. E ele só dá o Espírito dele quando há uma negociação, digamos assim, um casamento. Você me dá a sua vida que eu te dou o meu Espírito. Mais ou menos assim. Então, enquanto isso não acontecer com você, minha amiga e meu amigo, você vai ser fraca, você vai se achar um lixo. E você vai buscar a misericórdia, comiseração das pessoas. E não vai achar, porque quem é que pode te ajudar se você é uma pessoa que está só neste mundo? E quando se está só, quando não se tem o Espírito de Deus, a pessoa está só, e não se pode contar com ninguém pode ajudar, ninguém, só Deus. E é isso que a Bíblia se nos apresenta. Jesus muitas vezes fala, aquele que vier a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Quem tem sede, venha a mim. Ele diz, vinde a mim todos vós cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele faz N convites para todos. Mas quem a quer aceitar? Todo mundo quer o resultado, quer a bênção, quer a resposta. Todo mundo está buscando bênção, mas não está querendo nada com o abençoador. E só o abençoador que valoriza a mulher, que valoriza o homem, que valoriza as pessoas. É isso que as pessoas têm que entender. Você, desculpa falar dessa forma, Márcia, mas a verdade é essa. Você tinha tudo, você tinha o mundo a seus pés, inteligente, trabalhando para uma multinacional, viajava e etc. Era uma mulher de sucesso quando você estava trabalhando. Mas quando você ia para casa, você era uma mulher lixo. Essa é a realidade. Porque você era tratada como lixo. Como resolver um problema desse? É ou não é? Quem vai resolver um problema desse? Quer dizer, enquanto a pessoa não tiver o Deus vivo dentro dela, porque só Ele é Pai, e Ele quer se fazer presente na vida dos seus filhos. E para você ser filho de Deus, você tem que se entregar. Só Jesus pode fazer isso. Só Ele pode fazer você mudar o seu pensamento, mudar a sua cabeça, mudar as suas ideias, mudar o seu coração, para que você viva na dependência exclusivamente dele. E isso foi o que aconteceu com você. Então, continua aí. E nessa entrega, uma das principais vozes que você tem que calar dentro de você é: Deus é para você. Porque eu ouvi a palavra, eu ouvi os convites que o senhor falou, mas na minha mente, não, Deus não me quer. Isso é para quem tem uma vida diferente. E aquele relacionamento que eu falei, eu mudei para o meu apartamento, mas aquele relacionamento foi para um outro nível. Aí passou a ser uma agressão física. E ele tentou me matar 2 vezes, me jogando do 17º andar. Então eu era essa mulher que ia trabalhar, muitas vezes cheia de maquiagem, porque o meu rosto estava ferido de pancadas, e dentro de casa eu era o saco de pancadas. E eu pensava, eu mereço isso. Eu nunca terei nada melhor. A pessoa que vive na aflição, que não se valoriza, faz as piores escolhas, porque ela não crê que ela pode reconstituir a sua vida e ter uma vida melhor. Eu ouvi a palavra de Deus, mas havia aquela voz, não é para mim. Márcia, não é, veja só, o problema seu não era se valorizar. Por mais que você se valorizasse, se você não entregasse o que você era, o lixo, que você mesmo não reconhecia ser, você não reconhecia ser uma pessoa valorizada, e ainda que fosse valorizada, se você não tivesse
conhecimento, não tivesse encontro, não tivesse um contato com Deus, porque essa é a realidade. As pessoas sofrem, as pessoas gemem, porque elas são cabeçudas, elas são teimosas, elas não acreditam naquilo que está escrito, elas acreditam teoricamente. Elas acreditam aquilo que está escrito, eu acredito, mas não creem, essa é que é a verdade. Elas não acreditam de forma como Deus quer que acredite. Quem crer, que quer dizer, quem se entrega, quem se rende, quem submete os seus pensamentos aos meus pensamentos, porque Deus é palavra. Deus é palavra, minha amiga e meu amigo. Você está sofrendo aí porque você não ouviu ainda a palavra de Deus e não colocou essa palavra em prática. Você não abraçou, você não casou com essa palavra. Quando você se envolveu com esse rapaz, esse jogador, você se envolveu por uma palavra. Ele deu uma palavra para você, ele prometeu a você alguma coisa e você abraçou essa palavra e se entregou para ele. Deus é espírito, Deus é palavra. Quando você aí mesmo onde você está, gemendo, sofrendo, quando você fala, ó Deus, se o Senhor existe, se o Senhor é verdadeiro, eu quero sair dessa vida, eu quero que o Senhor me tire dessa situação. E ele vai se manifestar na sua vida, porque ele vê, Deus sofre horrores. Eu sofro quando vejo pessoas sofrendo. Eu sofro. Imagine Deus, eu sendo um homem cheio de falhas, cheio de erros, sofro pelos que sofrem. Imagine Deus que é Pai. Então, ele sofre porque ele quer ajudar, mas as pessoas não creem na sua existência. Essa é a realidade. Você era uma pessoa religiosa. Eu também fui essa pessoa religiosa em princípio. 2 anos eu fiquei assim. Então, eu sei o que eu estou falando com vocês. Eu tenho consciência disso. Até que um dia eu tive um encontro com ele e você teve o seu encontro com ele. E esse encontro depende de cada um. Esse encontro, você com Deus, depende de cada um. Você, mulher, que é, digamos, a parte da sociedade mais sofrida, porque as mulheres sofrem mais do que os homens, essa é a realidade, eu creio assim. Você tem condições de mudar a sua história sozinha, sem precisar de ninguém. Ninguém, de você mesmo, sobretudo de Deus. Porque quando uma pessoa, é aí que vem o valor das tribulações, das lutas, dos sofrimentos. Porque quando a gente chega no fundo do poço, que não tem ninguém com quem a gente possa contar, só tem um jeito: olhar para o alto. Olhar para o alto. Você não pode olhar para si, para baixo, dos lados, não tem ninguém. Olhar para o alto. Enquanto a pessoa mantiver um resquício de esperança em alguém, em um amor não correspondido, por exemplo, ou alguma conquista, não vai conseguir. Mas quando ela diz, ó meu Deus, está aqui a minha vida. Se o Senhor existe, o Senhor vai me tirar daqui. Isso se chama fé com inteligência. Fé racional. Deus é espírito, mas ele se manifesta na vida daqueles que são sinceros, que são verdadeiramente sinceros. Não precisa ser merecedor, você não merecia nada, e ninguém merece nada de Deus. Quem merece? Mas quando você lança a sua vida com força e diz, se o Senhor existe, vai com raiva, vai com força, vai com intrepidez, vai por tudo ou nada, ou vida ou morte, você vai ver o que Deus vai fazer. E foi isso que aconteceu. Foi no fundo do poço, à beira de ser presa, protestada, perdemos as empresas,
a violência era muito grande, alguém me convidou para a Igreja Universal. Eu não conhecia a Igreja Universal, mas a minha resposta foi, mas eu já sou cristã. E ainda assim eu fui. Eu fui, comecei a participar e comecei a fazer as minhas entregas. A primeira entrega foi entender que eu não era cristã, eu era religiosa. Eu atendia às reuniões e conferia na Bíblia o que era falado. Mas tinha tanta coisa dentro de mim que eu tinha que entregar. O orgulho, os medos, as inseguranças, esse pensamento de que Deus não me queria. E foi gradativo, não foi um processo rápido. No sentido das minhas entregas, do meu conflito interior. Até que eu me coloquei no altar, porque eu não aguentava mais, eu não tinha saída. Nem tanto os problemas que estavam à minha volta, mas o que estava dentro de mim, aquela dor dentro de mim. E eu me entreguei a Deus. E foi ali que eu recebi o meu encontro com Deus, a minha mente mudou. Aí eu comecei a me enxergar pelos olhos de Deus. Eu comecei a ver que Deus havia me escolhido. Ao contrário do que eu tinha pensado por 25 anos, Deus tinha me escolhido. E a minha vida foi mudando. Ele foi me dando vitórias, mas acima de tudo, Ele foi me guiando. Uma coisa que eu não tinha antes. As minhas escolhas sempre foram as mais erradas. E agora eu passei a ter as escolhas certas, porque Ele passou a me dirigir. Eu vi não o meu valor, porque, ser sincera, bispo, nós não temos valor. É Deus que nos dá valor. Eu comecei a me enxergar pelos olhos de Deus. Eu acreditei numa nova vida e fui mudando tudo que tinha que ser mudado na minha vida, até que, levantada a obreira, Deus me chamou para fazer a obra. Mais uma vez eu falei, não eu não tenho condição de fazer a obra de Deus no altar. Olha o meu passado. E foi quando Deus, Ele me falou, não existe o seu passado, existe a partir do dia que você nasceu de mim. E eu larguei toda a minha vida para fazer a obra de Deus com o meu marido. Então aquilo que eu nunca acreditei, que eu fosse ter um casamento, um marido que me respeitasse, que me amasse, porque eu sempre me considerei um lixo, Deus me deu também. Maravilha. Então, quanto tempo vocês são casados? 33, quase 34 anos. 34 anos. Isso é uma vida longa, né? Isso é uma vida, né? 34 anos de casamento. Eu falo uma vida longa porque normalmente o casamento dura 6 meses, 6 anos, sei lá, uma coisa dessa natureza. Não chega nem a 7 anos, né? Porque às vezes quando chega a 7, então é desfeito. Bem, seja lá como for, amiga e amigo, o testemunho da Márcia com certeza desperta aquelas que estão sofrendo justamente porque se acham um lixo. E essas pessoas que têm pensado dessa forma e não veem uma luz no fim do túnel, essa luz está acesa. Deus está aí com você, tanto quanto Ele está aqui conosco. Ele sempre está presente. Deus é que as pessoas não pensam que diante do seu problema, o seu problema e Deus, elas pensam assim, Deus não é capaz de me tirar desse poço. Deus não é capaz de acabar com essa dor, acabar com esse problema. Então, elas não... Quando elas comparam o Deus que elas ouvem falar nas religiões, elas pensam que esse Deus não é capaz de estender a mão para livrá-la daquela situação. Essa é a realidade. Porque quando a pessoa crê, ela se lança. É ou não é? Não há outra saída. Porque quando ela
crê naquilo que ele prometeu. Imagine, Márcia, imagine, por exemplo, quando vocês se casaram, Marcelo, você e Marcelo, então houve um compromisso de palavra no altar, né? O casamento foi feito dentro dessa base. A palavra de um comprometida com a palavra do outro, empenhada para com o outro, vice-versa. E são 33 anos. 33, quase. Quase 34. Quase 34. Então, quando você empenhou a sua palavra para ele e ele para com você, um acreditou no outro. Um creu no outro. A crença é essa. Quando a gente crê na pessoa que a gente diz que ama, a gente se entrega. Essa é a realidade. O problema é que nem sempre você se entrega à pessoa certa, porque aquela pessoa que você achava que era certa também não empenhava dela, a palavra dele. Então, isso acontece muito. Mas quando os dois têm a mesma fé, no mesmo Deus, no mesmo Espírito, na mesma palavra de Deus, quando os dois têm um casamento pessoal com Deus, é aliança. Quando se tem uma aliança com Deus, pessoal, então individual, aí você acredita na palavra dessa pessoa, porque ela já sabe o que é o comprometimento com Deus. Então ela vai fazer exatamente o que Deus fez com ela, ela vai abraçar você. E é isso o casamento, essa é a aliança que nós aprendemos com o próprio Deus. Ele, amiga e amigo, quer mudar a sua vida. Não amanhã, nem logo mais, mas agora. Você sabia disso? Ele quer mudar a sua vida agora. Se você crê. E crer, não precisa se esforçar, não. Você não precisa se esforçar para... Crer é simples. Ou você crê, ou você não crê. Não adianta querer crer mais ou menos. É 100%. É tudo ou nada. Você tem que ser radical. Se você for radical, porque a Márcia já tinha tido experiências traumáticas nos seus relacionamentos. Mas quando ela conheceu o Marcelo, ela viu um homem de caráter cristão. Ela viu aquilo que muitas pessoas não conseguem ver, que é o caráter da pessoa, que é de Deus. Quando a pessoa é de Deus, ela tem caráter, ela tem palavra, ela honra a palavra dela, ela é verdadeira, ela é sincera, ela é verdade. E isso que faz a diferença num relacionamento, num casamento verdadeiro. Então, bispo, mas eu já casei mal, eu fiz... Não importa como está a sua situação. Vá com toda a sua força diante de Deus. Vá, entregue-se para Ele. Quando terminar esta live, vá você mesmo no banheiro, fecha a porta, tranca lá, coloca o rosto no chão e diz, ó Deus, agora eu estou aqui. É tudo ou nada. Ou se o Senhor existe mesmo, como o bispo falou, como esse homem falou, então eu quero ver agora. Quando você se levantar daquele chão, você será outra pessoa. Seus pensamentos serão outros. Você vai mudar por dentro. Do lado de fora, aparentemente vai ser a mesma coisa. Mas no seu interior vai acontecer o que Deus quer que aconteça. E aí você vai ter uma nova criatura. Você vai ser uma nova criatura e uma testemunha viva de Deus.
Porque é isso que Deus quer da gente, que nós sejamos testemunhas, não que apenas falemos dele, demos, por exemplo, mostremos o que ele fez, das bênçãos que ele fez na nossa vida. Não é só isso não, mas eu sou testemunha viva dele, ele é vivo. O que ele fez comigo, ele quer fazer com você. E é isso que a Márcia recebeu quando ela se entregou, porque você acreditou, você creu na palavra de Deus e se entregou. E então houve a resposta. Como é que foi essa entrega, Márcia? Você lembra disso? Lembro. Cada vez que eu ia na igreja, Deus mostrava uma coisinha escondida que eu estava segurando. E aí teve um dia de Santa Ceia que eu tinha me batizado nas águas e eu levantei o cálice. E naquele momento em que eu levantei o cálice, participando da Santa Ceia, eu falei, Deus, falta mais alguma coisa? Meu Pai, falta mais alguma coisa? Eu não sei, mas eu não quero ser mais quem eu sou. E eu lhe entrego tudo, até mesmo que não me venha à mente agora, mas que o Senhor vai me mostrar, eu já entrego. Eu entrego ao Senhor porque eu não quero continuar sendo essa pessoa que eu era. Porque teve aquela fase, bispo, de descobrir que eu não era aquela vítima somente. Eu tinha muitos sentimentos ruins dentro de mim. E naquele momento o Espírito Santo veio e foi quando ele me confirmou. Esse versículo que diz, eu colocarei rios no deserto. O versículo que diz, eu colocarei rios no deserto. Que o passado se foi, se faz tudo novo, né? E aquelas palavras vieram na minha mente. Não o versículo repetido, mas Deus falando para mim. Você não tem um passado. Começa a sua vida a partir de hoje. Hoje é o seu dia 1 de vida. Graças a Deus. E isso pode acontecer com você agora, nesse momento. Você não precisa esperar amanhã para ir na igreja, ou mesmo hoje na igreja. Você pode trazer a igreja, o altar da igreja, aí mesmo onde você está. Na sua imaginação, você imagina-se no altar de Deus e fala, aqui está a minha vida. Há alguma coisa que falta para que eu possa te entregar, para o Senhor me responder, para me dar uma resposta agora, eu estou pronto para dar o restinho que eu tenho reservado para mim. Se você fizer isso, minha amiga, meu amigo, você vai ter um encontro com Deus. Inclusive, eu queria convidá-la, especialmente você, mulher, que é sofrida, o homem também, vocês que são sofridos, estão vivendo aflição, amargura da alma, como Ana. Amanhã nós vamos ter a segunda etapa de clamor, o clamor de Ana pelas Anas deste mundo. Se você é uma Ana ou digamos, um João, não importa, qualquer que seja o sexo, não importa, você tem o direito de entrar na presença de Deus e receber a resposta dele. Você é o nosso convidado. Em todas as igrejas universal do Reino de Deus, esse domingo nós vamos ter aquele clamor pelas almas aflitas. E alma não tem sexo. Alma não tem sexo. Alma não tem cor. Alma não tem religião. Alma não tem idade. Alma é aquele sopro de Deus que deu vida àquela imagem que ele fez de Adão e Eva. Essa alma é para viver a eternidade. Com ele, foi para viver com ele. Mas, infelizmente, muitas pessoas desprezam a oferta dele, que Jesus morreu por todas as almas. Então, aqueles que desprezam ficam distante dele e vão sofrer, continuar a sofrer o resto da eternidade. Bem, Deus abençoe todos vocês. Amanhã, então, a oração pelas almas aflitas. Todos são bem-vindos, todos são bem-vindos. Qualquer que seja o templo, ainda que seja um templo pequenininho, pastor, mirradinho, não importa.
Vá com sede para encontrar com Deus. Não vá com sede para encontrar com o pastor ou depender do pastor, não. Vá com sede para encontrar com Deus amanhã, em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Ficamos por aqui e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Graças a Deus. Olá, meus amigos. Deus abençoe todos vocês. Que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o substituto de Jesus aqui entre nós, na terra. Você sabe que, primeiramente, veio o Deus Pai e conduziu os homens, falou com Adão e Eva, e com Abraão, com Noé, enfim, até Malaquias, o profeta Malaquias. Depois, ele subiu e enviou o filho dele, Jesus. 400 anos, Deus ficou calado, não falou nada. Entre Malaquias e o Evangelho de Mateus, 400 anos, Deus ficou calado. Foi então que ele enviou o seu filho Jesus para vir ao mundo, dar a sua vida pelo mundo. Depois Jesus subiu, morreu, ressuscitou, subiu aos céus, sentou-se à direita do Pai, e então o Pai enviou o Espírito Santo. Então, desde o momento em que Jesus subiu, o Espírito Santo assumiu o lugar dele. Então, quando uma pessoa recebe o batismo com o Espírito Santo, quando ela recebe o batismo com o Espírito Santo, é porque Deus ouviu a oração do seu filho e enviou e deu a ela o Espírito dele, para que viesse guiá-la, a fim de que ela pudesse servi-lo aqui na terra. Bem, o Espírito Santo venha descer sobre você. Eu creio que ele vai descer sobre muitas pessoas que estão de forma sincera lutando contra a sua própria vontade, contra o seu próprio eu, contra o mundo, enfim, estão lutando. Essa luta não é em vão. Deus permite que a pessoa lute, faça, eu diria, das tripas coração para receber o Espírito Santo. Por quê? Porque no que ela luta, no que ela se esforça para receber o batismo com o Espírito Santo, ter o privilégio, o maior privilégio do mundo, a bênção das bênçãos, essa foi a bênção da primogenitura. A bênção da primogenitura que Deus passou para Abraão, e Abraão passou para Isaac, e Isaac passou para Jacó, e etc. Essa bênção hoje é o Espírito Santo. Então, amiga e amigo, toda a sua luta, todo o seu esforço, tudo, pode ter certeza que Deus está vendo. E com certeza Ele vai atendê-lo, não tenho dúvida. Agora, deixe-me falar uma coisa, uma pergunta que não quer calar. Os fariseus, judeus, os religiosos, enfim, as pessoas que estavam ao redor de Jesus perguntaram a Jesus. Olha só que pergunta. Eles disseram: que faremos para executarmos as obras de Deus? Que faremos para executarmos as obras de Deus, para fazermos a vontade de Deus, a obra de Deus? Jesus respondeu:
a obra de Deus é esta, 2 pontos, que creiais naquele que ele enviou. Então, essa é a obra de Deus. Quando Jesus mandou os seus discípulos irem pelo mundo afora, por todo mundo, pregar o Evangelho, quando ele diz, ide pregai o Evangelho, curai os enfermos, libertai os possuídos pelo mal, enfim. Eles pensavam o seguinte, agora eu estou fazendo isso, fazendo aquilo, eu estou pregando a palavra de Deus, eu estou curando os enfermos, eu estou fazendo a obra de Deus. Não. A obra de Deus, a feitura da obra de Deus é a pessoa crer naquele que o enviou, que é o Pai. Está aqui escrito. Jesus disse, a obra de Deus é esta, que creias naquele que ele enviou. Essa que é a maior dificuldade. Isso é que é a maior dificuldade. É a maior dificuldade. Porque as pessoas, elas confundem o crer com o fazer, o ser com o fazer. Para que eu possa fazer a obra de Deus, primeiro eu tenho que ser a própria obra de Deus. Ele tem que me fazer uma nova criatura. Eu tenho que ser dele. Se eu não for dele, como é que eu vou fazer a obra dele? Então, para que eu seja dele, eu tenho que crer. E crer dele é crer conforme falamos ontem, naquela parábola que Jesus cita do construtor, né? O homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. A rocha é Jesus. Então ele abriu profunda vala e colocou o alicerce da sua casa lá no fundo, e sobre o alicerce, que é a pedra fundamental, que é o próprio Jesus, então ele edificou a sua casa. E ela não caiu porque foi edificada sobre a rocha. Quem é a rocha? Jesus. E para você crer em Jesus, amiga e amigo, conforme Jesus ensina nesta parábola, você simplesmente obedece, você segue a direção. Olha só, veja só, o homem prudente é aquele que edificou a sua casa sobre a rocha. Quer dizer, o que é edificar a casa sobre a rocha? Bom, falamos ontem isso, mas nós queríamos falar isso novamente porque isso é fundamental, porque isso significa crer. Quando você contrata um construtor para edificar uma casa, um edifício, obviamente o construtor vai examinar o terreno, vai buscar no terreno pedras, rochas, em que ele possa estabelecer, fundar, fazer os alicerces da casa ou do edifício. Quando ele acha essa pedra, ele crê nela. Ele crê. Essa pedra está boa. Essa pedra nós podemos alicerçar o edifício, que não vai cair. Os ventos vão bater, a chuva vai vir, tempestades, etc. Mas nada vai poder destruir a casa. Por quê? Porque essa rocha é confiável. Então você confia sem sentir. Precisa sentir para confiar. Ou você confia ou não confia. É a mesma coisa, o casamento. O que é o casamento? As pessoas às vezes casam por N motivos, menos pelo motivo principal, que é crer uma na outra. Então, por exemplo, no meu caso, eu criei na Esther. Eu criei. Eu não acreditei, não, eu criei. Porque eu criei, eu coloquei toda a minha força no meu casamento com ela. Toda a minha força. Minhas vontades, meu futuro. Eu
abrir mão da mamãe, do papai, da família, do meu futuro, abrir mão dos meus sonhos. Eu poderia realizar os meus sonhos se eu estivesse solteiro, que eu não teria problema, que eu não teria que sustentar uma família. Então era mais fácil para mim não casar, para realizar os meus sonhos. Mas eu deixei de lado os meus sonhos para me unir com ela, e ela da mesma forma para comigo. Ela deixou a casa de seus pais, deixou a vida que ela tinha, confortável, para se casar com um João Ninguém. Essa é a realidade. Então, juntou a fome com a vontade de comer. E aí, nós estamos até hoje. Vamos fazer agora, dia 18, 53 anos. 53 anos de casados. Por que que isso aconteceu? Por que que nós estamos casados até hoje? Porque nós, lá no início, no princípio, nós cremos um no outro e mantivemos essa crença um no outro e vamos mantê-la até o fim, até a nossa promoção. Isso é crença. Claro que com essa crença havia o sentimento, o amor, né? A gente gosta, a gente, enfim, se afeiçoa, nós nos afeiçoamos um pelo outro. Claro que houve o sentimento, claro que houve um coração envolvido aí, mas o coração estava combinando com a cabeça, com a inteligência. O coração estava submetido à cabeça. Então a cabeça dirigiu, eu quero, eu creio, então eu vou casar. E deu certo. Lutas nós enfrentamos, dificuldades, muitos problemas, mas nós continuamos. Nós ultrapassamos as barreiras, por quê? Porque nós criamos um no outro. Você já conviveu com uma pessoa, por exemplo, um casamento, ou união, ou esse negócio de ficar com um, ficar com outro, etc. Você já lidou com pessoas em que você contava com elas, você cria nelas, mas elas não criam em você? Já aconteceu isso com você? Eu penso que é a coisa mais difícil. Eu tive várias namoradas, inclusive uma noiva, mas eu não casei com ela. Por quê? Porque eu não tinha convicção, eu não tinha certeza, eu não tinha fé, eu não cria nela 100%. Eu cria até um determinado limite, mas depois não havia mais fundamento para poder continuar crendo. Então, é preciso que você venha avaliar a sua fé, amiga e amigo. Crer em Jesus é você se lançar de corpo, alma e espírito. É ser inconsequente, digamos assim. Se lançar. Ele é o primeiro e acabou. Não quero mais. Não quero saber eu não quero saber de mais nada. É nele que eu creio. É nela que eu creio. Então, quando a gente deve ser uma coisa muito desgastante, sofrida. Por quê? Você conviver com uma pessoa que você não crê ou que não crê em você, deve ser um negócio muito desagradável, desconfortável. Pensa bem. Você crê na pessoa, mas você sabe que ela não crê em você. E aí? Como é que fica? Você fica inseguro na sua crença. Ora, a obra de Deus, Jesus está dizendo, o que é a obra de Deus? A obra de Deus é que creiais naquele que Deus enviou, que é Jesus. Quando a gente crê em Jesus, a gente não tem mais ninguém que esteja entre nós e ele. Não tem mãe, não tem pai, não tem família, não tem mulher, não tem filho, não tem nada, ninguém, marido, mulher, nada, não tem dinheiro, não tem posição social, não tem nada pode interferir nesse relacionamento de crença
é nele. Ele, Jesus, é a pedra fundamental da vida daqueles que nele creem. Porque sobre ele nós fincamos a nossa vida, digamos assim. Entendeu, minha amiga e meu caro amigo? Ora, essa crença é que Deus está buscando em você. Às vezes você crê em Jesus, mas não crê de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todo o seu entendimento. Você não tem coragem de fundamentar a sua vida nele, e fundamentar a vida em Jesus é fundamentar a vida nas suas palavras. Obedecer às suas palavras, seguir as suas palavras, seus conselhos. Jesus disse de outra feita: aquele que me ama, guarda a minha palavra, faz a minha vontade. Aquele que crê em mim, crê na minha palavra. Quem crê na minha palavra, crê em mim. É isso. E a palavra está escrita. Não é difícil você crer naquilo que está escrito. O difícil é você abrir mão de certas coisas, por exemplo, do pecado, para se render 100% para Jesus. Então, muitas pessoas, infelizmente, não conseguem crer porque elas não querem abandonar o pecado. Elas sabem que elas estão no pecado, elas vivem no pecado, nasceram no pecado. Todos nós nascemos no pecado. Mas, quando se ouve a palavra de Deus e se entrega a essa palavra, crê nela de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, então essa pessoa realmente crê no Senhor Jesus. Quando é 100%, não pode ser mais ou menos. E quando a pessoa faz isso, obviamente, todos os seus pecados caem por terra. Não interessa o que ela fez de mal, não interessa o que ela foi de péssima, de má pessoa, não interessa. Quando ela crê em Jesus, que é de graça, a fé que Deus requer de cada um de nós é essa crença que é total, é tudo por tudo. Você se lança. Então, é de graça para todas as pessoas, pobres, ricos, pessoas de classe média, não interessa. Normalmente, os simples, os humildes, em espírito, é que se rendem a Jesus. Creem nele de todo o coração. Mas os poderosos, os ricos, não se rendem. Por quê? Porque a crença deles é no seu dinheiro, no seu poder, no poder de compra, no poder econômico. Então, eles... É como o ditado popular, a pessoa vai deixar de crer no que vê para crer no que não vê? Vai deixar o certo pelo duvidoso? Então, quando a pessoa casa e crê uma na outra, ela deixa a vida errada, que é certa, que ela estava vivendo, por uma vida a dois duvidosa, porque não sabe se vai dar certo. Mas quando ela crê, ela não tem dúvida que era aquilo que ela estava buscando há muito tempo e finalmente encontrou. Então, isso que é amor, amiga e amigo. Esse amor, esse tipo, essa qualidade de amor envolve a cabeça. Você lança a sua vida, você fundamenta a sua vida, o seu futuro eterno. Toda a sua vida aqui na terra você coloca nesta pedra,
em Jesus. E aí é que está o grande problema, porque as pessoas, elas se dividem entre crer um pouco no Senhor Jesus e crer também em si mesmas, e crer também no dinheiro, e crer também na sua formação acadêmica, na sua inteligência, nos seus talentos, enfim, crer em si próprio. Olha, não pode. Ou é ou não é. Ou casa ou não casa. Quando a gente casa com a pessoa que a gente crê, dessa forma, 100%, tudo por tudo, então é impossível não dar certo. Que é o que acontece com Jesus. Quando você crê em Jesus, que você não vê, você não sente, você não toca, mas você lê a sua palavra, a palavra que ele falou, o que está escrito. Jesus venceu o diabo apenas com a palavra. Está escrito, está escrito, está escrito. Ele venceu Satanás e ele estava vestido da humanidade. Ele era filho do homem mesmo, mas ele tinha, obviamente, o Espírito Santo que o guiava, mas ele tinha sua carne, a sua natureza humana, mas ele não titubeou, ele não atendeu a sua fome para fazer das pedras pães, ele manteve-se firme ali. Por quê? Não queria dar satisfação, não queria dar o prazer de cair naquela balela que o diabo apresentou para ele. Ele se manteve firme. Então, ele é o exemplo para todos nós. Se ele fez isso estando na carne, sujeitando-se a um corpo tão humano quanto o meu, então nós também podemos fazer. E quando Deus acha alguém que o faça, por livre e espontânea vontade, que crê no Filho dele, então Deus faz dessa pessoa uma primogênita dele, cheio do Espírito Santo. Esse recebe o Espírito dele para levar a palavra dele por toda a terra, por todo o mundo, por onde ela for. Então, muitas pessoas são enganadas pelo seu próprio coração. Mas na mente elas sabem que elas não creem 100%. Essa é a realidade. O coração, às vezes, se entrega, se rende a uma bela música sacra, né? Gospel, bonita, gostosa de se cantar, melodiosa, vontade até de dançar, mas que não tem espírito, não tem uma mensagem divina. Aí, realmente, fica difícil para a pessoa se apoiar naquela fé. Por isso que eu disse ontem, se você ouvir música evangélica, coloca aí músicas evangélicas bonitas e emotivas e tal, depois vai enfrentar uma situação difícil. Duvido que você vai conseguir vencer, porque você está com o coração à flor da pele. E coração, minha amiga, não foi feito para lutar, o coração foi feito para sentir. Ele só sente, gosta de sentir. E as pessoas se iludem com os seus sentimentos. Mas Deus não quer um coração sentimental. Deus quer um coração que se submeta à cabeça, que é o próprio Senhor Jesus, a palavra de Deus. Então, quando você coloca a sua cabeça na palavra de Deus, foi o que fez Jacó lá no deserto, e Deus lhe deu um sonho, e o sonho que ele realizou. Porque a cabeça dele estava na promessa de Deus. Deus não fez jorrar água ali na hora para ele, não deu roupa para ele, não deu comida para ele, nada disso. Deus lhe deu um sonho, uma palavra. Eu serei contigo. Eu estarei contigo. E essa palavra foi suficiente para ele virar um gigante na fé e vencer. É isso que Deus
faz com você que está me assistindo. Você está sofrendo problema no casamento, problema de saúde, problema com os filhos, com a família, problema de dinheiro, problemas e problemas e problemas e problemas e problemas. Eu pergunto, você vai conseguir resolver esses problemas ouvindo canções? A Bíblia fala. O que adianta ouvir canções no dia de tormento? Não adianta nada. Mas quando você ouve a palavra de Deus, quando você ouve a palavra que fundamenta a sua vida, a sua fé, então, venha o que vier, você vai continuar firme na rocha, vai balançar, vai ser sacudido, mas não vai cair. Não vai cair, por quê? Está alicerçada na palavra de Deus, não está alicerçado na palavra do homem, não está alicerçado numa filosofia, não está alicerçada num pastor, num bispo ou num líder religioso, não está alicerçada na palavra de ninguém, mas na palavra de Deus, na palavra daquele que um dia disse, haja luz, e a luz se fez. Haja porção seca, e houve porção seca. Então, aquele que falou, e as coisas que não existiam vieram à existência, é a palavra dele. Quando você sustenta a sua vida na palavra dele, minha amiga, você tem que arrebentar, meu caro amigo. Você tem que arrebentar neste mundo, porque este mundo é um mundo cheio de medo, de dúvidas. As pessoas são inseguras. Então, quem se sustenta na palavra de Deus tem que arrebentar. É uma obrigação, porque tem o Espírito do Criador consigo. E o Criador honra aquele que honra a sua palavra. Se você honra a palavra de Deus, a palavra de Deus vai honrá-lo. Qualquer que seja a circunstância. Então, essa é a realidade. Casamento com Deus é isso. Você tem que crer nele. Crer que ele fará aquilo que ele prometeu que faria. Então, daí nasceram os heróis da fé, aqueles que permaneceram até o fim. Por quê? Porque eles creram até o fim. Esses são os vencedores. Graças a Deus. Graças a Deus. Que a minha hora está chegando e eu estou firme, como se tivesse começado ontem. Graças a Deus. Deus abençoe você, minha amiga, meu amigo. Não fique observando as circunstâncias, as dificuldades. Não fique observando as tempestades. Fique de olho naquele que anda sobre as águas. E se ele disser, vem, vá. Vai e continue olhando para ele. Porque se você observar as ondas, a situação, as circunstâncias, você vai ser igual Pedro. Vai começar a andar, mas depois vai afundar. Por quê? Porque deixou de olhar, de dar ouvidos, atenção, de crer, deixou de crer naquele que disse, vem. E ele diz para você, minha amiga, meu amigo, vem, eu sou contigo. Essa é a palavra. É a palavra que nos leva como vento. A gente arrebenta porque o Espírito de Deus dirige os nossos pensamentos. Nós cremos nele, cremos nesses pensamentos divinos e não titubeamos. Deus abençoe você. É isso que eu quero. Eu quero que Deus seja com você, tanto quanto ele tem sido comigo. Eu quero que Deus abençoe você, tanto quanto ele tem me abençoado. Mas eu não posso, nem Deus pode, obrigá-lo a obedecer a sua voz, a sua palavra, a crer na sua palavra. Quem crê, faz a obra de Deus. Quem não crê, não faz a obra de Deus. Quem crê é de Deus. Quem não crê, Deus abençoe e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Aliás, deixa eu me falar, hoje é quinta-feira, hoje nós temos a terapia do amor, onde se ensina a amar. O amor tem que ser inteligente.
Assim como a fé tem que ser inteligente, o amor tem que ser inteligente. Tem que ser inteligente para que esse amor venha dar frutos por toda a eternidade. Deus abençoe novamente, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus.